Agora vamos continuar aprendendo mais algumas funções aí. Vamos falar um pouquinho sobre o Group By, que é agrupar por, e o Order By, que vai ordenar aí as suas colunas, né? Primeiro a gente vai no Grupo By, que é agrupar por. A gente vai fazer alguns exemplos e vocês vão ter noção aí de como que funciona. E depois a gente vai usar com algumas funções matemáticas aí também, né? Então no nosso dataset aí de Join, né, que é os nossos conjuntos de dados, vamos procurar alguma tabela aqui bacana que dá pra gente brincar aqui. Vamos aqui na tabela de vendas. Aqui tem os dados completos, né? Aí 2.800 e alguma coisa de registro. E vamos agrupar. Um exemplo, se você quer facilitar a sua consulta, aqui tem vários dados, né? Mas notem que o SKU se repete várias vezes, porque são vendas, né? Então pode ter vendas em datas diferentes, vendedores diferentes do mesmo produto. Mas eu quero saber quantos produtos diferentes tem aqui. Eu quero agrupar tudo isso por produtos. Vamos fazer um Group By bem simples aqui, ó. Vou clicar em consulta e consulta em guia dividida. O Group By vai funcionar como se fosse aquele Select Distinct, uma das primeiras aulas que a gente viu aí no início do curso, né? Então abriu o Select, já abriu um From para mim aqui, mas eu vou apagar para a gente fazer junto aí do zero. Então já vamos inserir o nosso Select, né? Select como de costume. E agora vamos escolher a coluna. Eu quero que a coluna SKU mesmo. SKU, vamos deixar bem organizadinho, beleza? E agora a gente tem que inserir o nosso caminho. De onde que vai buscar os dados que eu quero? From, né? Que você já conhece aí também. Sempre você está usando. From. E agora vou começar a digitar vendas aqui. Porque vai vir da nossa coluna de vendas, não é isso? Então vou digitar aqui, ó. Vendas. E já vai aparecer pra gente os datasets. No caso aqui, ó, tá no dataset Joy. Então aqui, ó, joy.vendas, beleza? Ou então você pode escrever também o joy.vendas e aí a gente já relaciona com o caminho aí. E aí já validou minha consulta, mas eu vou dar mais um Enter e vou ativar a função Group By. Você vai começar a escrever aí também. A gente vai bem devagarzinho nesse início e depois a gente vai acelerando, beleza? Quando você começar a escrever GRO aí, ó, Group By, já vai aparecer a função para você. E vai te dar a função perguntando o que você quer ordenar, né? Eu quero ordenar pelo SKU. Você vai ver que ele vai agrupar tudo para mim. Ele validou minha consulta, vou dar um Ctrl Enter para executar e já vai aparecer para vocês aqui, ó. De todos os meus registros aqui, ó, 2.845 pedidos, ele agrupou aqui, eu tenho 7 dados diferentes de SKU, né? Mais para frente a gente vai relacionar aí com vendas e etc. Se a gente trocar aqui a coluna, vai dar para você ver também agrupar por outras coisas, né? Um exemplo, aqui eu agrupei por SKU, eu quero saber quantos SKUs tem diferentes. Vamos fazer por produto agora? Que tem vários produtos também, né? Provavelmente vai dar 7 também. Mas eu quero saber quais os produtos diferentes que tem aqui. A minha lista é muito extensa, né? Então vamos lá, produto, vou trocar aqui SKU por produto também, né? E no grupo by eu vou agrupar por e vou colocar produto também. Vou dar um Ctrl Enter e ele vai procurar para mim e já vai agrupar, né? Então ele agrupou todos os meus dados em poucos dados aqui, como se fosse o Select Distinct. Isso é bom para a gente ter algumas funções aí bem resumidas, né? Dá pra gente fazer com todas as colunas aqui, né? Um exemplo, eu quero saber dos IDs dos vendedores, né? Ou dos vendedor aqui do nome, né? Vou alterar também produto para vendedor e aqui também para vendedor e dar um Ctrl Enter. Note que ele vai pegar toda essa nossa tabela, né? Com várias linhas e vai separar e agrupar por nomes dos vendedores, né? Um exemplo, alguém te pede aí, ó, dessa lista de todas de venda aí, eu quero o nome e o ID de todos os vendedores. E aí vai aparecer para você aqui, ó, 756 registros, que é a nossa base lá, que a gente já conhece das aulas anteriores, né? Agora a gente vai começar a fazer alguns agrupamentos que servem para análise para você. Vamos aproveitar a nossa base de vendas, vamos fazer alguns agrupamentos aqui, tá bom? Um exemplo, eu quero saber de produto quais foram as quantidades vendidas, mas eu não quero várias linhas, né? Eu quero saber tablet, no geral, quantas eu vendi. E aqui tem a nossa guia, né? Nossa coluna aqui de quantidade vendida. E tem uma função que chama count, que vai contar o item que você quiser, beleza? A gente vai fazer bem devagarzinho, mais para frente a gente vai ver essa função novamente, mas aí vocês vão começar a usar mesmo as ferramentas para análise, né? E se alguém te pedir algum resumo, você vai conseguir atuar bem rápido, beleza? Vamos lá, select, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, ó, eu quero por produto, né, que vai ser a minha coluna, então vamos lá, Ctrl C, Ctrl V, ou então você já escreve produto lá. Vírgula, e agora eu vou ativar a função count. Você vai começar a escrever C-O-U, vai aparecer já a função para você, né? E essa função serve para quê? Para contar o que eu quiser.
e depois eu escolho a coluna, né? E lembre que você coloca a expressão entre parênteses, né? Então conte. O que que eu quero contar? Eu quero contar na minha coluna quantidade vendida. Então eu vou começar a escrever aqui, ó, quantidade, e já vai aparecer a guia para mim. Então você pode digitar ou dar um Ctrl C, Ctrl V, né? Como eu trabalho com guia dividida, você já tem a sua tabela auxílio aqui do lado, beleza? Então ele vai contar para mim a quantidade vendida e vai separar para mim também uma coluna de produto, beleza? Só que aí eu vou dar um nome para essa coluna, vou chamar ela aqui, ó, S, quantidade vendida. Quantidade vendida, underline vendida, né? Vendida, beleza. Feito isso, ele já vai dar um erro para mim. Vamos ver qual erro que é, ó. Eu vou abrir um pouquinho aqui, ó, essa guia nossa que a gente está trabalhando, né? E vou ver aqui, ó, select e tal, não tem referência da coluna produto. Quer dizer que ela não está agrupada ou então não tem alguma função de agregação. Feito isso, depois quando a gente fizer algumas funções tipo de count para agrupar, né? Mais para frente você vai ver também de soma, mínimo, máximo, etc. Você vai ter que ativar a função group by. Então você vai começar sempre depois do from, né? Não pode colocar antes que não vai dar certo. Depois do from você vai colocar aqui, ó, group, vai começar a escrever e já vai aparecer para você também. Você pode apertar o tab ou então clicar com o mouse mesmo, né? Então por que que eu vou agrupar? E agora eu vou escolher qual o critério que eu vou agrupar. No caso aqui eu vou agrupar por produto. Então eu só repito o produto aqui, ó. Vou escrever aqui produto novamente. Beleza. Feito isso, ele já tirou aquele erro chato daqui. Eu vou dar um Ctrl Enter e agora a gente vai visualizar certinho. Então notem para vocês verem, ele já trouxe um resumo para mim, ó. De toda a minha tabela de vendas, tem 2.800 registros, mais de 2.800 registros. Ele trouxe para mim de cada produto a quantidade vendida. E depois a gente vai aprender a função também de ordenar por. Então eu posso ordenar por produto que vendeu mais, por ordem alfabética também, né? Vamos inserir ele aqui de uma vez? Vamos lá, ó. Vou dar um Enter e vou inserir a função order by. Bom que você já vai aprendendo aí, né? Aqui, ó. Order by, ele vai ordenar por, e agora eu quero ordenar por quantidade vendida. Ele vai colocar do maior para o menor para mim, beleza? Então vou começar a escrever aqui, ó. Quantidade vendida, que é o nome que eu dei aqui em cima também. Vou dar um Ctrl Enter. E vai executar essa consulta para mim. E aqui ele já ordenou, ó. O tablet foi o que vendeu menos, né? 270 unidades. E vou ordenar por último aqui, ó. O iPhone foi o que vendeu mais. 812 unidades. Depois a gente vai aprender a inverter essa ordenação aqui, beleza? Não é importante para a gente agora. A gente está falando sobre agrupar. E agora um exemplo. Deu um exemplo de produto, né? Agora a gente vai fazer a contagem por exemplo, por vendedor. Eu quero saber quais foram os vendedores que venderam mais. Traz para mim de toda essa lista aqui, isso aí você vai usar muito aí no dia a dia, né? De toda a sua lista de vendas, eu quero saber, agrupa para mim por vendedor quem teve mais quantidades vendidas. Depois a gente vai fazer de alguns outros critérios. Vamos lá? Vou apagar tudo aqui, ó, para a gente já fazer do zero também. O from e o select eu posso deixar aqui, que você já conhece o from, que é o caminho, né? E o select a gente já vai usar sempre aí no início das nossas consultas. Então, primeira coisa, eu vou selecionar o quê? Eu quero pôr o nome do vendedor. Então, eu vou colocar aqui, ó, vendedor. Ele já ativou para mim, eu vou dar um vírgula. E agora eu vou fazer a mesma função de contar, né? Então, eu vou escrever, ó, count, já vai ativar para mim a função de contar. Entre parênteses, e agora eu quero inserir o quê? A quantidade vendida novamente. Então, eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui para facilitar, ó. Ele vai contar para mim. E agora eu não vou dar um nome para minha coluna, você vai ver que vai aparecer um nome estranho aqui na coluna, beleza? Eu não vou dar nome nenhum, vou deixar do jeito que tá. E agora ele dá o mesmo erro, ó. Fala que a vendedor não está agrupado e nem uma função agregada, beleza? Depois do from, a gente vai usar o nosso group by, que vai agrupar por. E aí você já vai decorar isso aí. Essa função é bem facinho, beleza? Group by. E agora, por que eu quero agrupar? Quero agrupar por vendedor. Já ativei aqui. Vou dar um Ctrl Enter ou então um executar. E aí notem, olha para vocês verem. Primeira coisa, né? A quantidade vendida eu não dei o nome para a coluna. Ele trouxe aqui, ó, um F0. Quer dizer que ele fez uma função aí para mim. Agora eu vou escrever aqui, ó, S. E posso repetir, né? Vendas, sei lá, a quantidade vendidas. E você escreve o que você quiser aí de título da sua coluna. Beleza? Vou dar o Ctrl Enter só para refazer a nossa consulta. E agora sim, ele trouxe aqui, ó, vendas. Então quer dizer que o Lucas Freire, né, o meu vendedor, teve 6 vendas. E o nome aqui não vai se repetir. Por quê? Porque eu fiz o agrupamento, né?
Então nota que tem 765 vendedores aí. A mesma consulta que a gente fez alguns minutos atrás, né? Deu o mesmo valor aqui. Então quer dizer que o vendedor aqui não está se repetindo, ele apenas agrupou. Pegou de toda a minha lista e foi agrupando. Ó. Ele veio aqui no João e contou todas as vendas dele da minha tabela. E aí você consegue fazer a análise, né? Qual vendedor que vendeu mais, qual vendeu menos, qual que precisa melhorar, qual que chegou na meta, né? Se tivesse na sua empresa aí de quantidade de vendidas. E que a gente pode ordenar também, né? Order by. E aí você escolhe o que você quer ordenar. Quero ordenar agora por vendas. Por padrão, ele vai fazer por ordem aí crescente, né? Vou dar um Ctrl Enter, ele vai organizar para mim de forma crescente. Né? Começou, ó, Carolina teve uma venda, e aí vai seguindo uma, né? Se eu for lá na última página, ele vai colocar o vendedor que vendeu mais itens, né? Mais quantidades vendidas. E o último da lista foi o Guilherme, que vendeu 11 itens, seguido aí do César, que vendeu 11 itens também. Então aqui, ó, os dois têm 11, mas o César vem primeiro porque o C vem antes do G, né? E depois a gente vai aprender a ordenar direito isso aí também, né? Da função que você queira aí. Mas a função basicamente é essa, você vai agrupar por algum nome. Vamos fazer uma última group by aqui para você pegar de vez? Vamos fazer do zero e agora vai ser a seguinte situação. Vamos continuar pegando, né, essa quantidade vendida aqui, ó. Na nossa base tem quantidade vendida. A gente já fez aí de produto, de vendedor. Vamos fazer agora por filial. Cada filial representa aí um estado do Brasil. A gente vai ordenar a quantidade vendida por cidade, né? Cidade não, por filial e por estado aí. Significa a mesma coisa na nossa situação de base. E você vai se deparar com essa situação no dia a dia também. Vamos pedir aí, quero saber qual cidade que vende mais. Você já lá vai, mete um group by no negócio lá que vai funcionar, beleza? Então vamos fazer do zero a nossa função. Select, que a gente vai usar sempre, né? E agora eu quero trazer quais informações? Primeira coisa, quero trazer a filial. Vou escrever aqui, ó, filial. Tava com caps lock aqui, né? Filial, beleza? Vírgula. E agora eu quero ativar a nossa função conte novamente, que a gente vai contar. E se a gente vai aprender essa função, tem alguns exemplos dela aí também, beleza? Então eu quero contar o quê? Qual coluna que eu quero fazer a contagem? Eu quero contar a quantidade vendida. Feito isso, eu vou dar um nome para ela. As vendas por vendas barra filial. Que vai ser a nossa venda aí por filial. Feito isso, eu tenho que ativar o meu from, né? Então vamos ativar from. E onde a gente vai buscar? Do dataset Joy, a nossa tabela de vendas. Eu posso até começar a escrever vendas aqui, ó. Vendas, e já vai agrupar para a gente aqui, já vai aparecer algumas funções. Então eu estou vendo que a minha tabela de vendas, né? Joy.vendas, está certinho. Primeiro, Joy, meu dataset, ponto vendas, que é a minha tabela de vendas dentro do nosso dataset. Agora é sucesso, né? Group by, você vai começar a escrever aí, ó. Group by, já vai aparecer a função para você. E agora eu quero agrupar pelo quê? Vou agrupar por filial, que vai ser aí o meu estado. Minhas filiais de vendas, não é isso? Então, já validou para mim. Vou dar um Ctrl Enter para executar e vai ter aquela consulta maravilhosa para a gente aí. E ele finalizou e trouxe para a gente 9 registros diferentes. Então, eu tive vendas em 9 estados, né? Em 9 filiais aí do Brasil. Aí ficou aí, ó, Goiás, 207 vendas e o último aí com maior venda foi o Rio de Janeiro. E aí você pode ir brincando com esses agrupamentos, né? Você já leva os dados mais resumidos possível lá para a sua ferramenta final de análise. Seja ela Power BI, Google Data Studio, entre outros aí, para o seu Google Sheets, né? E aí você consegue salvar, consegue importar os dados. A gente já viu um pouquinho sobre importação e aí você consegue refinar mais os seus dados. Pode ter certeza que você vai usar muito essa função aí. E agora na próxima aula, né? Vou fechar aqui pra gente. Na próxima aula a gente vai aprender um pouquinho sobre a função order by. A gente já fez algumas ordenações, mas a gente vai dar mais algumas dicas, entrar mais a fundo nessa order by. Então fica aí que na próxima aula a gente vai aprender mais uma função bem legal aí do Google BigQuery.